Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre alguns livros que me fizeram chorar, aqueles livros que me emocionaram, que conseguiram me arrancar lágrimas. E se você quiser me acompanhar para conhecer esses livros, aproveita para deixar o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Como eu costumo fazer aqui no canal, os livros que eu li, que são livros físicos, eu mostro para vocês, e os livros que eu li através do Kindle, eu deixo a imagem aqui para mostrar para vocês também. E falando de livros que fazem chorar, eu selecionei alguns livros que eu me lembro. Eu tenho uma lista aqui das leituras que eu já fiz na minha vida e eu fui consultar essa lista para poder fazer esse vídeo. E aí eu fui me lembrando ali dos livros que realmente mais me emocionaram. Existem livros que têm essa capacidade de fazer isso com a gente. Até a gente pensa que são os livros românticos que nos arrancam lágrimas, mas às vezes alguns acabam surpreendendo a gente. Então eu vou começar aqui falando de um livro que realmente me arrancou muitas e muitas lágrimas, que é esse aqui, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse aqui eu acho que foi um dos livros mais emocionantes que eu já li na minha vida. É um livro que está em primeiro lugar, assim, dos livros que eu já li, no conceito, assim, de realmente ser um livro incrível, de ser uma obra-prima, assim, que realmente, até hoje eu não consegui ler um outro livro que batesse esse aqui. Então, aqui a gente tem a história do Jean Valjean, que era um homem muito pobre, que morava com a sua irmã e os sobrinhos, e no momento de necessidade extrema ele acaba precisando roubar um pão, porque os sobrinhos estavam passando fome todos ali. Só que ele vai preso e ele é condenado às galés por 5 anos e por várias tentativas de evasão. E a pena dele acaba aumentando e ele fica preso por 19 anos, só por ter roubado um pão. E quando ele sai dessa prisão, ele vai tentar a vida, ver o que a vida tem ainda a lhe oferecer, e ele passa por situações muito difíceis. Porém, acontecem coisas na vida dele que fazem dele uma outra pessoa. Então, é um livro que fala muito sobre todos os tipos de miséria que existe na vida, não só a miséria financeira, mas a falta de amor ao próximo, as maldades que são feitas às crianças, enfim, inúmeras coisas assim que mexem muito fundo com a gente mesmo. É um livro de mais de 1.500 páginas, mas que é de uma beleza assim incrível. Aqui tem, quando eu falo desse livro, eu sempre gosto de ler esse pedacinho que tem escrito aqui atrás, que é uma frase do Victor Hugo que ele diz: enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. E é a mais pura verdade. Até hoje, um livro ali do século XIX, tão atual, tão atual. Então, é livro que me arrancou lágrimas. Realmente ele é uma história muito comovente. Fui assistir a adaptação, que é um musical, e chorei igual, porque é muito bonito também. Então, é livro realmente muito, muito emocionante. Outro livro que me surpreendeu ao me arrancar lágrimas, que eu não esperava chorar num livro como esse, é esse aqui, Joyland, de Stephen King. Pois é, quem disse que livros de terror não fazem a gente chorar? Pois é. Esse livro aqui, ele é um livro curtinho do King. Quem gosta de ler Stephen King sabe que ele gosta de se prolongar ali na escrita. E esse livro aqui, ele não deixa nada a desejar. Ele é totalmente perfeito, eu acho, assim, na minha humilde opinião. Eu gosto muito. Conta a história de um rapaz que, num determinado momento da vida dele, que a namorada dele terminou com ele, ele acaba arrumando um emprego de verão num parque de diversões chamado Joyland, que fica numa outra cidade. Ele vai ser tipo um faz-tudo ali naquele parque. E ele vai gostar demais daquela experiência. Ele vai gostar muito de tudo que ele faz. É um universo totalmente diferente da vida que ele levava. E existe nesse parque uma história de que, na verdade, é um fato de que uma garota foi assassinada no trem fantasma.
E aquilo mexe muito com ele acaba ficando muito curioso, porque afinal de contas ninguém sabe até aquele momento quem foi o assassino, o que aconteceu de fato ali. E aí ele decide, junto com 2 amigos, investigar o que de fato aconteceu. Então não é um livro assim que trata muito sobrenatural. Existe ali uma pegada ali leve ali de sobrenatural, mas nem posso falar assim que seja um sobrenatural, mas sim, existe um garotinho aqui que tem poderes paranormais, mas que ele leva, a gente vai levando a gente para uma história, a gente vai se afeiçoando tanto a determinados personagens e, obviamente, acaba acontecendo uma situação aqui que é muito emocionante. E eu me surpreendi realmente com essa situação, né, com essa cena descrita aqui no livro, e acabou me arrancando lágrimas, sim. Eu já ouvi muitas pessoas falando a mesma coisa, então não fui só eu quem chorei com esse livro. E é um livro que eu recomendo muito. Para quem não gosta de terror, eu recomendo. Para quem nunca leu nada de Stephen King e quer saber por onde começar, esse também é um bom livro. Existem vários livros que você pode começar a ler Stephen King, mas esse aqui é um deles e vai te surpreender também aí, porque ele é muito emocionante. Outro livro que me emocionou muito também foi esse aqui, Pachinko, da Min-Jin Lee. É uma história muito bonita, um romance de formação que conta a história da Sunja. Na verdade, é uma história que se passa desde mais ou menos o ano de 1900 até 1980, 90, mais ou menos. Então, consta a história de várias gerações de uma mesma família. Só que a maior parte vai se passar com a personagem, a Sunja, que era uma garotinha que morava com seu pai e sua mãe na Coreia. E ela acaba perdendo o pai, só fica a mãe e ela. E vão acontecendo algumas coisas na vida da Sunja. Ela acaba encontrando um homem na sua adolescência e acaba engravidando dele, só que depois ela descobre que ele já era casado e ele teoricamente quis comprar a Sunja, mas ela não aceitou, acabou indo embora com um outro homem que acabou se casando com ela. E aí ela foi viver a sua vida no Japão. Naquela época, Japão e Coreia não se entendiam muito bem, então era uma época muito difícil, muitas pessoas passavam fome e uma época de guerra também é retratada aqui. E é bem interessante essa parte histórica que é relatada aqui nesse livro. E ele é um romance assim, que fala muito sobre a família, obviamente sobre a cultura do Japão, Coreia, a cultura oriental. E tem algumas partes aqui que são muito emocionantes, são muito tristes. E foi impossível não chorar com esse livro aqui. É um livro assim realmente muito, muito bom. Recomendo demais a leitura desse livro. Um livro que me arrancou lágrimas, sim, e é maravilhoso. Quem disse que Stephen King não faz a gente chorar? Eu já falei de Joyland aqui no começo do vídeo, mas tem outro aqui que realmente é muito emocionante. A Espera de um Milagre, porque esse livro aqui ele não é um livro de terror como o Stephen King é tão conhecido, e sim é um drama que conta a história de um gigante com mente de criança que acaba sendo julgado e condenado à cadeira elétrica por ter feito uma coisa muito ruim com 2 meninas. E vai contar a história desse homem, do John Coffey, junto com o funcionário ali daquela penitenciária, o Paul, que tem todo ali o seu drama e que faz a gente chorar. Ele tem adaptação cinematográfica que também faz a gente chorar. É um livro assim muito, muito bonito, muito nem sei o que dizer aqui desse livro assim. Ele é muito realmente emocionante. Tem resenha aqui no canal desse livro, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor sobre A Espera de um Milagre. Quem volta a falar, quem não quer, não gosta do terror e tem vontade de conhecer as obras do King, A Espera de um Milagre é uma boa oportunidade também. Ele não tem nada do seu sobrenatural, aquela coisa assustadora. Ele trata, por exemplo, sobre preconceito, sobre injustiça, sobre vários assuntos. E tem uma beleza incrível. Então, é livro emocionante também. Outro livro emocionante que se tornou um dos meus favoritos da vida. Esse eu li pelo Kindle, então vou deixar a imagem aqui para vocês,
que é Sobre Meninos e Lobos, de Denis Lehane. Gosto muito da escrita do Denis Lehane. Ele tem uma escrita até muito semelhante com a do Stephen King, talvez por isso eu gostei tanto. E esse livro, ele tem uma adaptação cinematográfica também, que já é mais antiga e eu já tinha assistido há muito tempo atrás. Aí acabei lendo o livro, que eu amei, depois assisti de novo, é muito fiel ao livro. E conta a história de 3 garotos que são amigos e eles estão brincando ali na rua quando de repente aparece um carro com 2 homens se passando por policiais e acaba sequestrando um deles. E esse garoto sofre abusos e depois de uma semana mais ou menos, ele volta para sua casa. Só que aquele fato marca demais a vida desses 3 garotos. Passam-se anos e eles não têm mais aquele vínculo de amizade que eles tinham, mas eles moram ali no mesmo bairro e cada um seguiu a sua vida. Um deles se tornou policial, um detetive, o outro, que era já meio perdido aí na vida, ele acabou tendo a sua própria gangue, foi preso por várias vezes, constituiu a sua família. E aquele garoto que foi abusado, que foi sequestrado, ele também conseguiu constituir a sua família, mas você sente ali que ele é uma pessoa mais fragilizada, obviamente, devido a todo o seu trauma. E num determinado momento, a vida desses 3 personagens vão se ligar novamente. A filha daquele personagem que teve a sua gangue, que já foi preso por várias vezes, ela já é uma adolescente e de repente ela é assassinada de uma forma brutal. E quem vai investigar o que aconteceu com essa garota é o outro garoto, é o outro homem agora, né, que se tornou detetive. Então isso acaba unindo esses 3 personagens novamente. E é uma história assim muito tocante. A descrição ali de tudo que acontece com a perda dessa garota, o sofrimento do pai, é uma coisa que toca demais a gente fica realmente, é impossível não se emocionar com aquela cena. E foi um livro assim que me arrepiava quando eu lia e me fazia chorar também. Então, é muito bom. Tem um final surpreendente, daqueles de explodir cabeça que a gente gosta tanto. Mas por isso que eu acho que ele é tão perfeito, esse livro. Ele tem a capacidade de emocionar, ele é um livro de investigação, ele tem um final surpreendente, então tem vários fatores ali que juntos ficou maravilhoso. Então, livro que recomendo também. Agora, um livro que não é um livro de ficção, e sim um livro jornalístico que conta a história de uma realidade triste. É o livro Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex, que é uma escritora, jornalista, que traz pra gente algumas realidades aqui do nosso país que não podem ser esquecidas. Nesse livro, Todo Dia, a Mesma Noite, ela conta a história que aconteceu na cidade de Santa Maria com a Boate Kiss, que pegou fogo e matou mais de 200 pessoas, mais de 200 jovens. Morreram naquele incêndio, que não deveria ter acontecido se as coisas tivessem corrido da forma legal, da forma que deveria ser. Se o local estivesse totalmente regulamentado, com todas as saídas de emergência, extintores, enfim. É muito detalhe ali que mostra pra gente que realmente aconteceu muita coisa errada e que essas vidas não deveriam ter sido perdidas. E no relato dela, eu sempre falo aqui quando eu falo dos livros da Daniela Bex, ela sabe escrever de uma maneira que não é aquela maneira como a gente às vezes vê na televisão. Ela não escreve de uma forma apelativa, ela conta uma realidade com muita sensibilidade. Então ela respeita muito ali o ocorrido, né, o que aconteceu. Eu já li outros livros da Daniela Arbex e é sempre dessa mesma forma. Então ela realmente tem uma capacidade grande para escrever esse tipo de história. E aí você não tem como não se emocionar com as famílias que perderam seus filhos, netos, amigos, enfim, a gente se emociona demais, demais com essa triste realidade que aconteceu, né? Com esse triste fato que aconteceu. Então, é livro que a gente chora mesmo, gente, não tem como. Eu até sempre ressalto quando eu vou falar desse livro que para ler esse livro você realmente tem que estar bem, porque ele mexe demais com o emocional, realmente. Eu fiquei por dias e dias assim,
revivendo e pensando naquela história, assim, indignada e muito triste. Então, é livro muito, muito emocionante, mas que eu recomendo, porque não é o fato da gente, você gosta de ler tragédia, não é isso, mas é importante não deixar esquecido situações dessa para que elas não aconteçam novamente. E você já chorou ao ler um livro? Eu tenho certeza que sim. Me conta aí nos comentários que você já leu, que te fez chorar, que livro emocionante você já leu. Indica aí, que às vezes é gostoso a gente se emocionar com alguns livros. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você chegou até aqui, eu acho que você gostou. Então deixa aquele like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos. E a gente se vê numa próxima. Até mais!